Fala galera, eu sou o Matheus, estudante do primeiro ano de Engenharia Agronômica na Unipar, e estamos hoje aqui com o nosso convidado, o agrônomo João Gabriel, para explicar e falar um pouquinho para a gente sobre esse mundo das bactérias voltado para essa área de agronomia. E João, prazer receber você aqui hoje. Fala um pouco aí para o pessoal quem é você, o que você faz. Prazer é todo meu, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro agrônomo do IDR Paraná, antiga Emater, e a gente trabalha muito com agricultura familiar. A gente atende geralmente produtor que não tem condição para pagar um agrônomo particular. A gente então fornece assistência técnica e extensão rural gratuita para esses produtores, né? E para mim é uma honra estar aqui podendo dar essa entrevista para vocês e poder esclarecer um pouco mais sobre o uso das bactérias no meio agrícola. Legal, muito obrigado. E João, uma questão que todos nós temos, uma dúvida, até quando nós fomos dar início a esse trabalho, era entender qual a presença das bactérias nas plantas. Certo. Bom, então, primeiramente a gente tem que entender que as bactérias estão presentes no nosso ambiente, todo ambiente possui as bactérias, a gente tem bactéria dentro da nossa boca, no nosso intestino, né? Então a gente tem que entender que existem as bactérias benéficas e as bactérias que causam patogenicidade, né? Que vão causar prejuízo. Então, a gente tem que partir do pressuposto que as bactérias existem em todo lugar, estão presentes em todo lugar e nem sempre elas vão causar algum tipo de dano ou prejuízo. E qual a importância dessas bactérias hoje em dia, no nosso dia a dia, na nossa vida e também na vida do agricultor? Certo. Bom, primeiramente, na nossa vida, as bactérias fazem o quê? Elas acabam decompondo, né, a matéria orgânica que tá aí, né? Ela decompõe e transforma em partículas menores. E as bactérias nos ajudam, como, por exemplo, na produção de insulina, é usado bactéria para a produção de insulina farmacêutica, né? As bactérias também, elas nos ajudam a absorver alguns tipos de nutrientes, essas bactérias que estão presentes no nosso organismo, e também elas ajudam na fixação de nitrogênio no solo, além também de tornar os minerais prontamente aptos para as plantas poderem absorver, né? Como os fosfatos, os nitratos, né? Que as plantas só absorvem os nitratos, unicamente, exceção, seria o arroz que, por ser emergido, ela absorve na forma de amônia, né? Mas então as bactérias são muito importantes nesse processo de transformação do nutriente para ficar prontamente disponível para as plantas. E João, pelo que você explicou e nós entendemos, tem as bactérias maléficas e as benéficas. Em relação à agricultura, ela pode ser usada de modo comercial? Sim, com certeza. A gente tem como, por exemplo, as fixadoras de nitrogênio, que é o Rhizobium, que usa na soja e tudo. E a gente tem também o Bacillus thuringiensis, que é usado para combater pragas, né? A gente usa muito contra lagarta, principalmente na soja, no milho a gente usa muito, que é o BT, não sei se vocês conhecem já, o milho BT, que é um milho onde a gente coloca a proteína dessa bactéria. E o que acontece? Quando a lagarta ingere a proteína dessa bactéria, ela funciona como se fosse vários cacos de vidro que chegam no intestino dessa lagarta e acaba estourando a lagarta por dentro, então ela acaba morrendo, né? Então existe hoje em dia o produto comercial se chama Dipel e é usado nas lavouras sem problema nenhum. E João, você falou um pouquinho pra gente sobre as bactérias fixadoras de nitrogênio. E como uma curiosidade, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais delas, para que elas servem, como elas agem. Certo. Então, sobre essas bactérias, quando a gente joga um nutriente no solo, na forma de amônio e amônia, esse nutriente não consegue ser absorvido pela planta ainda. Então, ele rapidamente é oxidado no solo para a forma de nitrito, que através das nitrossomonas é transformado em nitrato, através das nitrobacters, que daí sim a planta consegue absorver esse nitrogênio, né? Então essas bactérias são muito importantes para trazer o nitrogênio que está na forma gasosa no ar, transformar ele e fixar ele no solo, né? Porque a única forma que a gente tem dessa fixação de nitrogênio é através das bactérias, ou então através das descargas elétricas, né? Que acontece com tempestade e tal, mas isso é uma quantidade muito baixa de nitrogênio que acaba sendo fixada dessa forma,
e a forma industrial. Então, se você for ver, a importância dessas bactérias é trazer o nitrogênio do ar para o solo, para daí ficar disponível para a planta conseguir absorver. João, e para nós finalizarmos, eu queria saber qual que é a melhor forma de nós aproveitarmos as bactérias para que nós possamos tratar do seu lado ruim e aproveitar o que ela tem para nos oferecer. Bom, primeiro de tudo, cara, eu acho que a melhor forma é a gente aceitar elas, né? E procurar estudar mais e pesquisar mais, porque as bactérias estão aí e elas têm, mesmo quando ela pode ser uma patogênica e causar um problema, ela pode ter algum gene também que pode trazer algum benefício pra gente. Então, eu acho que o primeiro passo seria a gente começar a estudar melhor as bactérias, saber melhor da importância que elas têm na qualidade do solo. E aí outra coisa que daí já foge um pouco, mas está interligado ainda, a gente também teria que começar a diversificar mais as produções, porque quando a gente mira muito na monocultura, sempre sucessão de cultura, que é milho, soja, então o que a gente faz? A gente vai selecionando cada vez mais essas estirpes da bactéria e pelo uso dos agroquímicos que a gente vem usando de defensivo no soja e no milho, a gente acaba fazendo o quê? Selecionando, a gente acaba ficando com as bactérias que causam doença e as benéficas do solo e tudo, a gente acaba perdendo muito essas bactérias, as fixadoras de nitrogênio, as bactérias que decompõem a matéria orgânica, né? Então eu diria que a gente aprender a usar melhor elas, estudar melhor as bactérias e também fazer uma diversificação melhor de culturas, diversificar melhor as produções e diminuir o uso de defensivo. Sempre buscar o uso de defensivo quando necessário. Sempre procurar, primeiro, eu vou tentar fazer toda aquela metodologia de que ver, tá causando dano essa praga, essa doença, tá me causando dano? Vai me causar prejuízo? Ah, tá prejudicando, tá. E inimigo natural, quais inimigos naturais eu tenho? Eu tenho alguma bactéria que eu posso usar para combater essa doença? Algum fungo? Que as bactérias não são tão usadas como defensivo, mas tem bastante fungos que protegem a planta de entrada de bactéria, porque a gente tem que lembrar que para a bactéria entrar na planta, ela entra através de um ferimento, de um machucado. Então, se a planta está sadia, se ela está no seu pleno desenvolvimento, ela não vai desenvolver a doença. Então, a gente tem que aprender a cultivar de forma que a gente agrida menos o meio ambiente para poder cultivar essas bactérias boas na nossa lavoura, que daí o ambiente entra em equilíbrio. E ele estando em equilíbrio, não vai existir doenças patológicas que vai se desenvolver tanto que vai causar prejuízo. Certo. Você vai conseguir agir antes dela prejudicar a sua lavoura, né? Entendi. Bom, então foi com essa explicação muito bem elaborada do nosso agrônomo João que nós vamos finalizar essa parte da nossa entrevista. João, muito obrigado pela participação e nos ajudou demais, viu? Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com o pessoal acadêmico aí, trazendo um pouco de conhecimento. Eu espero ter trazido algum conhecimento para vocês. E desculpa se eu falei alguma besteira aí, se eu prolonguei muito, mas eu agradeço muito a oportunidade e estamos sempre de porta aberta aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, o IDR Paraná está aí, se vocês precisarem de ajuda com alguma pesquisa, de tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Obrigadão, viu? Muito obrigado, Matheus. Valeu. Valeu.